Bom, queridos, a paz do Senhor Jesus, muito boa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida, não só hoje, mas sempre, agradecendo pela sua audiência e também por estar aqui conosco. Estamos nós aqui para a honra e glória do nosso Deus, com um cenário novo, com o intuito de trazer algo da parte de Deus aos vossos corações. E desde já quero agradecer pela sua presença, por estar aí do outro lado conosco, no canal da SPNT Produções. Quem vos fala aqui é seu amigo, seu irmão José Melo, aqui diretamente dos estúdios da SPNT. Para a honra do nosso Deus, eu quero compartilhar com os irmãos um texto hoje que está na carta escreveu aos Hebreus, um dos livros uma das cartas mais impactantes, e ela é tão impactante que até para se afirmar, o autor dela, a pessoa que teve o prazer de escrever essa carta aos Hebreus, é um tanto quanto assim meio, como se poderia dizer para os irmãos, um tanto quanto misterioso, embora alguns já afirmam com tanta veemência. Uma carta carregada de cuidado, de zelo, e a gente vai meditar sobre este assunto hoje. O nosso texto ele está exclusivamente aqui na carta escreveu aos Hebreus, capítulo número 3, o versículo de número 12 e 13, que diz assim: Carta aos Hebreus, versículos de número 12 e 13. Tede cuidados, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exaltai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelos enganos do pecado. Repetindo o versículo de número 3. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui na carta escreveu, no livro de Êxodo, o capítulo de número 32, Êxodo capítulo de número 32, o versículo de número 31, vai nos dizer isso. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus para todos sempre. Irmãos? Aleluia. Graças a Deus. Bom, eu aqui na tela com vocês, nós vamos meditar nesse texto ao qual a gente leu esta noite. Uma carta que traz consigo zelo e um conselho, um conselho muito lindo da parte do escritor dessa carta aos Hebreus, capítulo de número 3, para a honra do nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Nós estamos falando de alguém que está inteiramente zeloso com a palavra de Deus, e ele vai muito mais além. Ele demonstra zelo para com as pessoas que processam a sua fé diretamente em Deus. A pessoa que escreveu essa carta aos Hebreus e nesse momento está aconselhando os irmãos a perseverar e ter um certo cuidado, um certo atentar. Ele era conhecedor daquilo que brota do coração do ser humano. Era alguém que certamente poderia, sim, ter guerreados e pelejados grandes pelejas no seu interior, e em sua volta também sendo conhecedor das fragilidades humanas
a ponto de que, neste momento, ele está exortando de forma de conselho para aqueles que iriam ler esta palavra, no qual hoje nós estamos lendo, servindo de alerta para aquele povo, e hoje também vai servir de alerta para os nossos corações. O que esse escritor está tentando, de fato, o êxito dele nessa história, ele está apresentando para nós hoje a superioridade de Cristo em relação a Moisés e o perigo da incredulidade e da desobediência. Se existe uma coisa que dá legalidade para o inimigo operar na vida do ser humano, qualquer que seja, se ele nasceu em berço de ouro, se os seus pais são ricos ou pobres, se seus pais são nobres, independente disso. A desobediência e a incredulidade, ela dá uma legalidade para as ações do inimigo. E, consequentemente, o inimigo ele toma força e toma poder mediante as nossas falhas, e sendo mais específico na palavra, mediante ao pecado. Então, o que entra em jogo ao escrito de Hebreus aqui, capítulo de número 3, nós temos um escritor que está nos apresentando um Cristo que é superior, segundo as suas afirmações, e se você observar, você vai ver que ele é superior a Moisés, infinitamente mais superior, e ele está alertando o povo a esses dois quesitos, a incredulidade e a desobediência. Sobre a incredulidade, a dúvida, o desconfiar, nós vamos pegar, por exemplo, o texto que a gente pegou no Velho Testamento. Em Êxodo, capítulo de número 31, versículo 32, Moisés relata para Deus. A Bíblia nos afirma que tornou Moisés ao Senhor e disse que o povo havia feito para si ídolos de ouro. Que devemos pensar. O que este povo executou, até chegar ao fato dele executar um ídolo de ouro, primeiramente, teve que reinar no coração daquele povo, sabe o quê? A incredulidade, a dúvida, a deserção. Então aquele povo estava ali na presença do Senhor, digamos de passagem, um povo que o Senhor havia tirado com mão forte do Egito. Se você ler a história, você vai ficar assim, como pôde este povo retroceder? Mas se você olhar mais a fundo, você não vai encontrar diferença alguma do povo que saiu do Egito com a geração que vive hoje. A gente vai falar no final. Bem, este povo frustrado, ansioso, e fez algo terrível. Ele foi incrédulo. Ele deixou de confiar, deixou de acreditar, duvidou do propósito de Deus. E, consequentemente, aonde existe a incredulidade, que é, a gente pode resumir em outra palavra, a dúvida, a deserção, o desistir de algo, certamente vem consigo a desobediência. Porque quando a pessoa deixa de acreditar ou duvida, ele não vai ficar simplesmente parado. Ele vai tomar um caminho, uma atitude, vai fazer um gesto. E é nesse gesto, nessas atitudes, que vem o executar da desobediência. Então o povo toma a pior das atitudes, tendo com ele a mão estendida, salvadora, libertadora de Deus. Ele abre mão de tudo isso para viver e executar os costumes das nações que o cercavam e que eles estavam outrora no meio, que era a idolatria, a imagem de escultura. É para você entender o mundo que nós estamos vivendo e o que o escritor dos Hebreus alerta para aquele povo.
para eles tomar cuidado, para nós uns aos outros alertarmos e convivermos um com outros, para que nós possamos permanecer firme e não desistir do Deus vivo. Por incrível que pareça, existe a possibilidade de deserção, de desistir, de se tornar incrédulo, mesmo estando diante de Deus. E este povo toma essa atitude. Eles recua na fé, retrocede para trás e toma a atitude de fazer para si conforme o seu querer, conforme o que lhe agrada, porque eles festejavam, ele se alegrava, ele batia no seu peito e maneava suas cabeças com concordâncias verbais e gestuais, dizendo para aquele povo: esse aqui é o Deus meu, é o meu Deus. Não quero saber mais do Deus de Moisés. E a história você vai conhecer, você lê no livro de Hebreus, você vai ver o fim dessas pessoas. Você vai ver o quão foi difícil para Moisés lidar com toda essa situação. Voltando para a conclusão daquilo que nós preparamos hoje no Senhor para os vossos corações, nós estamos aqui agora no Novo Testamento, a nossa leitura prefacial desta live, desta mensagem, falando acerca da superioridade de Cristo em relação a Moisés e o perigo da incredulidade e da desobediência. O zelo do escritor que convoca a todos nós que tomamos atento ou tenhamos conhecimento desta passagem, ele está dizendo: tede cuidados, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade e que vos afaste do Deus vivos. Queridos e queridas, nós somos seres humanos e nós possamos ser a pessoa mais dócil, mais capaz, mais amorosa, mais carinhoso do mundo na face da terra, mas também podemos ser o contramão de tudo isso se a gente começar a dar lugar para aquilo que é errado. Se a gente não tiver o cuidado, não tiver o zelo disso que esse escritor está aconselhando, cheio do Espírito Santo, sabe? Eu acredito que ele está cheio do Espírito Santo de Deus, aconselhando para os nossos corações. Tede cuidado, irmãos, para que jamais aconteça convosco que venha brotar no nosso coração a incredulidade a ponto de nos afastar de Deus. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que a nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós estamos diante de um mundo que oferta todos os dias oferta algo, oferta tantas situações, a ponto que pode embriagar os sentimentos, pode embriagar os corações. E eu quero, neste momento, chamar a sua atenção para este momento, para a gente finalizar isso que nós estamos meditando. A Bíblia diz, no próprio livro de Hebreus, no capítulo de número 3, e o versículo é o de número 15, que diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvirde a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Eu já provei para você que esses dois textos ele está inteiramente ligado um ao outro. O acontecimento de Hebreus, o fato do escritor de Hebreus está direcionando para o povo de Deus alcançado pela mensagem do Evangelho, e também a todo o acontecimento do livro de Êxodo, aonde Deus
provocou o coração daquele povo. Sabia disso? Deus estava provando aquele povo, porque provocação é provação, é provar, é testar. E Deus testou aquele povo e aquele povo endureceu o seu coração, se tornou incrédulo, virou as costas para Deus, porque colocou as suas ansiedades sobre si mesmo e não no Senhor. Eles poderiam muito bem, pelo tempo que Deus levou, afastado, planejando, arquitetando, colocando em ordem todo o plano para direcionar aquele povo para adentrar a terra prometida, eles poderiam estar muito bem se jejuando, humilhando, de pano de saco, clamando ao Senhor, mas não. Eles preferiram agir conforme as nações vizinhas e assim se tornar pessoas comuns como os demais povos. E o que aconteceu? As suas ruínas. As suas ruínas. Louvado seja o nome do Senhor. E para você entender o que está para acontecer nesse mundo, não é algo de se encantar os olhos. Não é algo que vai alegrar o coração daquele que ama viver em pecado. O que está para acontecer neste mundo é algo terrível, algo tenebroso. Então, o que está para acontecer nisso tudo? É a condenação eterna. É a condenação eterna, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E é desta condenação que o Senhor está querendo nos livrar com sua obra salvífica. Por isso que nós finalizamos aqui a leitura lendo este versículo do capítulo 3, versículo 15, que diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração como na provocação. E o que o Senhor está fazendo no Evangelho, na sua palavra, nesse tempo da graça, é convocar os nossos corações para que nós possamos tomar posse deste chamado, para que nós venhamos adentrar no plano salvítico do Evangelho. Fácil não é, moleza não é, mas é possível no Senhor. Por isso que nós devemos, no nome do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, louvar o nome do Senhor nosso Deus. E eu quero nesse momento finalizar te dando este conselho e te provocando a essa decisão. Eu não sei que estágios da sua vida ou que condição você está vivendo, nem tão pouco quais são os seus planos para o futuro. Se os teus planos para o futuro incluem a Deus, incluem o projeto de Deus, aí você deseja alcançar áreas longe, como faculdade, trabalho, família, e nesses seus planos você nunca incluiu o propósito de Deus, nunca se perguntou o que Deus tem para mim, aonde eu vou pisar, para onde eu vou, Deus vai estar comigo, nunca se perguntou assim. E esse tipo de pensamento, ele é um perigo, porque se você não inclui Deus na sua vida, como você vai querer que Deus inclui você nos projetos dele? Então o que está exposto é isso. Quando você não inclui a Deus, você está dando lugar para o sentimento de incredulidade e, consequentemente, em algum momento a gente que faz isso vai se tornar alguém desobediente. Por quê? Porque nós vamos estar longe. Quem é incrédulo se torna incrédulo, se afasta. E aí a desobediência vem. E se afastar do Deus vivo é um perigo muito grande. Eu quero nesse momento convidar você a orar juntamente comigo, para a gente finalizar colocando a nossa vida
diante do altar do Senhor, diante da sua presença, clamando a Ele por libertação, por vitória, por portas abertas, clamando a Ele por renovo, no nome de Jesus. Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu peço a Ti neste momento que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos abençoar no nome de Jesus. Pai Santo e Pai Bendito, com Tua graça, com Teu infinito amor, eu peço ao Senhor, ó Pai, que abençoe essas vidas, abençoe esses corações, que nós venhamos, no nome de Jesus, desfrutar de coisas grandiosas. E se porventura no nosso coração houver incredulidade e consequentemente estamos desobedientes, estenda tuas mãos e resplandeça a luz do teu rosto sobre a nossa vida. Eu quero lembrar ao Senhor Jesus que o Saulo, estava todo zeloso com a palavra de Deus, com as leis de Deus, segundo escreveu Moisés. E para provar que o Senhor Jesus é maior do que Moisés, ele resplandeceu sobre a vida de Saulo, frustrando seus planos e projetos, e assim convertendo um seguidor de Moisés a ser um servo do seu ministério do Senhor Jesus. Por isso, ó Pai, nós cremos na soberania de Cristo Jesus e acreditamos que a sua voz está ecoando para salvar vidas. Então, Senhor, salva-nos, nos liberta, não só hoje, mas sempre, sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, não só hoje, mas sempre, no nome de Jesus. Não se esqueça, acompanhe o canal, se inscreva, compartilhe, não só hoje, mas sempre que possível. Deixe seu comentário também. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.